Fala, futuros milionários, aqui é o Caio. O mercado subindo muito bem na última semana, várias altcoins tentando retomar tendência de alta, inclusive nós temos a Ether Vista só nesses últimos dias subindo aí por volta de 70%. É uma baita alta, inclusive é uma das gemas que mais está subindo nessa última semana. Tá? E aí, Caio, será que agora ela vai retomar a tendência de alta? Será que para quem está no prejuízo é bom vender agora, já sair dela? Será que ela já era? Será que é oportunidade de compra? Vou passar tudo aqui para vocês. Lembrando que eu tenho um grupo gratuito no WhatsApp, onde eu mando várias análises para vocês estarem lucrando junto comigo. Eu vou deixar o link do meu grupo aí na descrição. Não perde sua oportunidade e entra lá, tá? Pessoal, vamos lá. O que está acontecendo aqui com a Ether Vista? A Ether Vista ela está tentando voltar em tendência de alta. Caio, o que ela precisa para voltar em tendência de alta? Observa, quando uma moeda está em tendência de baixa, ela fica andando abaixo da média de 80. A média de 80 é essa média azul aqui. Tá vendo? Ela fica andando abaixo dessa média. Para ela voltar em tendência de alta, o que ela precisa fazer? Ela precisa romper essa média, igual ela fez aqui, e começar a andar acima da média, certo? Igual quando ela estava aqui em tendência de alta. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só. Olha só, aqui ela retomou tendência de alta por um tempo. Ela começou a andar acima da média. Tá vendo? Ela precisa fazer isso. Ela precisa romper a média, voltar para testar e continuar andando acima. Entendeu? É isso que ela precisa fazer. E está muito próximo disso acontecer. Mas eu vou te falar que vai ter uma armadilha aqui, tá? Eu vou te falar qual que é já já. Então, ó, o que ela precisa fazer para retomar a tendência de alta? Rompeu, beleza, precisa voltar para retestar e continuar o movimento de alta fazendo um pivô de alta, rompendo esse topo aqui. Perfeito, tá? Só que, qual que é o problema aqui? Nesse momento aqui, ó, você está vendo? Nesse ano, as altcoins elas estavam em tendência de baixa, caindo muito. E quando as altcoins estão em tendência de baixa, muita gente começa a apostar na queda delas e começa a lucrar com as quedas delas. De vez em quando, o que elas fazem? Elas fazem movimentos de alta para limpar o mercado para depois cair mais. Por exemplo, a Ether Vista, olha só. Vou dar o exemplo aqui da Ether Vista. Olha só esse movimento aqui que ela fez, ó. Deu uma porrada para cima para limpar os apostadores de baixa para depois cair mais. Entende? Então, esse movimento agora das altcoins pode ser simplesmente um movimento de alta para limpar os apostadores de baixa para depois continuar o movimento de queda. Então, não é o momento agora de comprar, tá? Agora está muito esticado. O momento de comprar é sempre nas grandes quedas, quando está em suporte, não quando está em resistência. Esse daqui é o gráfico que representa as altcoins, quanto de dinheiro está entrando ou saindo delas. Observa só, elas estão entrando em resistência, está se aproximando aqui do topo anterior, também tem a média de 80 aqui, está em sobrecompra, está numa total resistência aqui agora. Agora não é o momento de comprar, certo? Então a Ether Vista não é legal, se você quer comprar ela, não é o momento de comprar agora. Quando que seria o momento de comprar para quem quer entrar nela? Caso ela voltasse para retestar a média de 80 e conseguisse segurar. E ela também entrando em sobrevenda aqui no 4 horas. Aí seria perfeito para comprar ela. No momento ela ainda não deu esse sinal de compra. Se ela der um sinal de compra, eu vou estar avisando aqui vocês. Se inscreva aqui no canal, tá bom? Para você não perder isso daí. Cai, até onde que a Ether Vista pode subir? Bom, ela tem duas principais resistências, tá? Nós temos primeiro, que é a principal resistência, que é a resistência do topo anterior e também da média de 80, como você pode ver aqui. Então, tá vendo? Aqui ela vai ter uma resistência muito forte. Vai ser difícil ela ultrapassar essa região. Principalmente por quê? Primeiro porque aqui ficou muita gente presa. Imagina o cara que comprou aqui. E ele só está esperando ela voltar para cá para ele vender. Para ele sair pelo menos no 0 a 0. Então ela vai enfrentar uma resistência aqui. E depois a próxima resistência vai ser aqui na região dos 20 dólares. Por quê? Aqui era uma zona de suporte, tá vendo? Muita gente deve ter entrado aqui. E ela perdeu e vai testar isso daqui como resistência mais para frente. Então, para quem ficou preso na Ether Vista, dá para sair um pouco agora, principalmente se você já conseguiu reverter esse prejuízo, agora dá para sair um pouco e principalmente aqui na região dos 15 dólares. Essa região aqui dos 14, 15 dólares é um momento muito bom para estar saindo para quem ficou preso, né? Ou para quem comprou aqui embaixo está realizando lucro, essa região aqui dos 15 dólares. Então ela ainda tem espaço para subir um pouco mais. Ela poderia continuar subindo, por exemplo, no dia de amanhã, depois de amanhã, para testar essa resistência aqui. Confia que ela vai subir, Caio? Você acha que ela vai subir mesmo? Então, aí que tá.
Essas moedas maiores, elas costumam respeitar os gráficos, tá? Análise gráfica. Essas moedinhas pequenininhas, que a gente chama de gemas, não. Elas são super voláteis, super arriscadas. Então a Ethervista hoje ela tem 10 milhões de tamanho de mercado. Isso daqui não é nada. É uma moeda que realmente, se o projeto for para frente, ela pode estar chegando a fazer 30 vezes, 50 vezes, talvez até mesmo 100 vezes ela pode fazer até o final desse ano. Só que isso somente se o projeto for para frente. E coloca uma coisa na cabeça de vocês, tá, pessoal? Eu vou entrar aqui, ó, no setor de inteligência artificial para dar um exemplo para vocês, tá? Ó, nós temos as moedas grandes aqui, certo? Com mais de bilhão de tamanho de mercado, mas se a gente vem aqui para baixo, a gente vai ver várias moedas pequenininhas, ó, com 100 milhões de tamanho de mercado, 80 milhões, 50 milhões. A maioria aqui vai morrer. Muitas dessas moedas aqui são gemas, né? São moedas com projeto até que bom e bem pequenininho, que pode subir muito se for para frente, mas a maioria não vai. A maioria vai morrer, é isso que acontece com as gemas. Então, quando você vai investir numa gema, eu vou dar uma dica para vocês, de duas a uma. Ou você coloca um dinheiro que você esteja disposto a perder, ou então você só entra quando ela tiver entrado em tendência de alta, o que ainda não é o caso. Ela já subiu, rompeu média de 80, mas ainda não confirmou tendência de alta, tá? Então, quer entrar numa gema com mais tranquilidade? Espera ela entrar em tendência de alta pelo menos. E outra dica, quando ela estiver subindo, você está tendo um lucro legal já, realize uma parte do lucro se você colocou um dinheiro a mais, né? Se você colocou 0,5% do capital, 1%, um dinheiro que não vai fazer falta nenhuma, beleza, dá para segurar por mais tempo. Agora, se você colocou muito dinheiro, como eu vi que foi o caso de muita gente da Ethervista, cara, tem que realizar lucro. Eu vi muita gente lucrando com a Ethervista com esses movimentos aqui de alta que ela teve e o cara não realizou, achando que ela ia para o infinito e além. Não é assim que funciona. Outra coisa importante também, o dinheiro não começou a entrar nem nas altcoins grandes ainda, quanto mais nas pequenininhas. Então é normal as gemas não estarem explodindo ainda. As gemas elas começam a explodir mais no momento de euforia, que ainda não chegou. Ainda não chegou e pode demorar ainda mais alguns meses para acontecer. Então a gente pode ver, vou colocar aqui no gráfico diário. Vamos supor que a Ethervista vai ser uma gema que vai subir muito ao longo desse ano, tá? Pode ser que ela só vá subir lá para o final do ano, lá para setembro. Então pode ser que ela vai ficar fazendo isso daqui, ó, ainda, e só vai subir lá na frente. Você vai ter paciência de acumular ela? E se ela ficar fazendo isso daqui, ó? Você vai ter paciência? Por isso que não pode deixar muito dinheiro, por isso que colocar muito dinheiro tem que realizar um pouco de lucro pelo menos, tem que fazer uma gestão de risco mais adequada, tá? Então, Caio, você acredita que a Ethervista vai voltar a subir? Olha, eu acredito que pelo menos um pouco sim. Não dá pra gente ter muita confiança que ela vai fazer 100 vezes, por mais que possa acontecer, mas pelo menos voltar para retestar essa resistência aqui dos US$ 20, esse ano ela pode voltar tranquilamente, mesmo que demore, pode ser que ela faça isso daqui, ó. E lá para depois ela volte para retestar essa resistência, não consiga passar, quem sabe suba mais depois, entendeu? Isso pode acontecer. Mas pelo menos testar aqui os US$ 20, ela pode testar tranquilamente. E se ela conseguir romper os 20, ela pode voltar para testar os US$ 30 depois, que vai ser a próxima resistência que ela vai ter que enfrentar. Tá? Mas a Ethervista, ela tem um projeto bom sim, eu já fiz uma análise só do projeto dela, se você quiser saber como que compra ela, eu vou deixar um vídeo passo a passo que eu fiz ensinando a comprar ela, tá? Vai estar aí na descrição, lembra que isso daqui não é recomendação nem de compra nem de venda, e ela tem um bom projeto, já fiz análise, não é nada revolucionário, nossa, que a gente pode ficar maravilhado com o projeto dela, mas é um projeto bom, que se for para frente, ela ainda é muito pequena, tá? O projeto ainda está no início. Se os desenvolvedores entregarem realmente o que estão prometendo, se comprometerem, cara, ela pode subir muito. Mesmo que ela não faça 100 vezes, ela pode fazer 10, 20 vezes, por exemplo, se o projeto for para frente, tá bom? Então, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Tamo junto, até a próxima, é nóis.